Olha, Divisão. Ele vai entrar em potenciação. Ah, riqueza. Uma aula do Bia. e com o Fernando nos Amas, olha a camisa dele. Você que era a primeira que tava na Pergunta gaveta, pra mim vocês não acreditam, primeiro. né? Oi, É você e Fernanda. Lembra, são fãs, são fãs. Foi, né? Muita vontade. Sim, é fã sim, vocês dois. E Oi, aí, como... Fernando. Oi, Emily. Cara, sabe o que eu acho legal? Que tem um filtro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um filtro aqui maravilhoso. Cadê o bicho? Cadê esse bicho aqui? Eu achei ele incrível. Incrível. Cadê? Aqui. Que eu me senti incrível aqui, ó, de pirata, velho. Você é louco, ó. Eu dando aula de pirata o dia todo. Você é doido, olha como é incrível esse Eu também negócio tô aqui. Eu acho maravilhoso isso. Mas não vou usar. Não é o momento para isso, eu sou um professor. Fernando, Ana tá pedindo pra autorizar. Não Já precisa de entrei aqui, já. autorização, não. Eu deixo a vida Fernando, livre. eu tô lascada. Não, Fernando. Ontem Fala o eu quê? vim lembrar, ontem eu fui lembrar que eu ia entrar no cursinho ontem, né? Aí eu lembrei que quando ia dar 9 horas da noite. Meu Deus! Acontece, né, Luiz? Se você quiser ir hoje à Uhum. tarde, E melhoras, viu, Luiz? Melhoras. você tem a opção de ir à tarde, né? Mas aí Olha, se for à tarde lá no Oswagro, precisa ir com calça, né? Se for à noite, aí não. Aí à noite é toda terça-feira, de 7 às 9 lá na Maria Letícia. Se for às quartas, é lá no Oswaldo. Tá certo? Só enquanto a gente tá nesse período. O pessoal viu lá, né? Estão esburacando todo o pátio da escola. Clarice, você tinha dito alguma coisa, eu nem posso escutei. falar. Olha meu povo, Fernando. Eu tô vendo. É um povo lindo que olha para os lados. Coelho. A gente, pobres. O coelhinho aqui agora. Jesus. Pobre não pode ver uma coisa que quer usar, gente. Mas vamos lá, né, pessoal? Ontem a gente se divertiu bastante, né, na aula de matemática. A gente viu como fazer a divisão, né, de números racionais. Lembrando sempre que na divisão e na multiplicação a gente precisa lembrar também de fazer a relação de sinal para depois ir seguir aquela linha, né, de, de raciocínio, né, de divisão. Quando for a divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. E quando são divisão de números decimais, né, de racionais decimais, a gente precisa igualar a quantidade de casas decimais, eliminar a vírgula e seguir a divisão como se eles fossem números inteiros. Pronto. Então, segue essa mesma dica do que foi na aula passada. Como está sendo, né? As nossas aulas estão sendo gravadas, né, e disponibilizadas para vocês. Depois que termina a aula, eu renderizo tudo, jogo no YouTube e envio para vocês. Tá sendo bem divertido colocar isso para vocês. Eu estou gostando, né, desse ensino remoto pela primeira vez, que durante a pandemia eu odiei. Diga, Luiz. Ontem eu fui ver, quando você mandou no. Mas que era à noite, eu fui ver o vídeo que você mandou da aula de ontem. Tava meio bugado. Por quê? O que é que tinha de difícil, de diferente? Porque, tipo, tava travando sua tela. Aí tinha umas horas que, tipo, tava dando o mesmo bug que tava dando nessa aula de Paulo Júnior no vídeo. Porque na aula de Paulo Júnior ficava travando a voz dele, etc. Aí às vezes é problema de conexão, viu? Às vezes não é problema da própria coisa, não. Porque como eu estou gravando o Deve Meet, ser. né? Como eu estou gravando o Meet, eu não estou gravando a tela do. Tô gravando. Eu estou transmitindo para vocês e gravando a tela.
do meu computador. Então, o problema, às vezes, é só conexão, certo? Não é uma coisa que eu tô, por exemplo, gravando a aula no meu tablet. Aí acontece, né? Mas enfim, hoje, né, a gente vai conseguir encerrar o conteúdo, então provavelmente a nossa aula vai ser até mais curta, tá? Porque a gente só vai ver a parte de potenciação e vamos encerrar. E aí eu vou passar o exercício para vocês no final da aula. Também no final da aula eu vou passar o link de frequência lá na sala. Então não esqueçam de preencher, né, todas das aulas do mesmo jeito, né? Uma para cada aula. Quando for duas aulas de matemática, só precisa fazer uma vez. Não faz muito sentido fazer duas vezes, tá certo? Não se preocupem com isso. E mais uma vez eu queria agradecer a presença, né? Tô vendo que a participação está bem alta das turmas, de todas, né? Pelo menos das que eu dou aula, todo mundo está participando bem nesse ensino remoto. E ontem eu tive a oportunidade de ir à escola, alguns dos colegas de vocês também foram lá na escola. A obra está andando, estão fazendo uns buracos lá, já chegou muito material. Então, eu acredito que sim, a gente retorna em breve, né? E nessa brincadeira a gente já encerrou praticamente a primeira semana. Diga, Clarice. Você mesmo falou ontem que os buracos dava pra entrar, tipo, falou pra mim e pra Emily que se a gente entrasse nos buracos a gente ficava presa de tão fundo que era. Aquele que estava Sim, mas perto lá da cozinha era menor, mas os outros dois eram bem Quem tava maiores. curioso pra lá era Francisco. Ele tava curioso. É, sim. Eu acho que é enfim, porque tem um baú do tesouro lá, sabe? Aí ele deve queria ser. Uma ser o botija. primeiro a achar. Então Sim. vamos lá, gente. A gente já viu as quatro operações, né? E agora a gente vai entrar na potenciação. Como vocês já conhecem a potenciação, talvez isso seja mais simples ainda. O que é a potência, né? A potência nada mais é do que uma multiplicação onde os fatores são iguais, né? Então, se eu tenho um produto de fatores iguais, eu posso escrever, né, notar esses fatores de uma forma diferente, que é justamente o que a gente entende como potenciação, tá? Então, a minha potência, ela vai ter uma base, que aí pode ser um número. Deixa eu desfazer isso aqui. Sei lá, menos 5 terços, um número racional, e um expoente natural, né? Por exemplo, menos 5 terços elevado a 3. Então, o que difere das nossas potências anteriores é que agora a nossa base é um número racional e o nosso expoente vai ser um número natural. E a gente vai ter que calcular como a gente fazia usando a definição. Então, qual a definição que a gente tem? Se um número está elevado à terceira, significa que é esse número vezes ele mesmo três vezes. Então, é menos 5 terços vezes menos 5 terços vezes menos 5 terços. Então, é ele vezes ele mesmo três vezes, certo? Pode falar, Emil. Fernando, se fizesse primeiro a relação de sinal para saber o sinal que ficaria no final e depois resolvesse só a conta, daria como errado? Não, não. Inclusive, eu vou mostrar até um truque para a gente já definir qual é o Porque sinal. Pode falar. assim seria mais fácil, sabe? Primeiro você faz tipo, menos com menos dá isso e multiplicação, se fosse o caso. Aí depois era só fazer a conta normal. Pronto, é isso mesmo que a gente Normal vai fazer. vírgula, né? É a gente que vai fazer exatamente isso, tá? Existe uma forma da gente determinar qual é o sinal da potência antes mesmo de fazer a relação de sinal, que a gente já viu lá nos números inteiros, a gente vai usar essa mesma regrinha aqui, tá bom? E a gente vai seguir exatamente esse padrão que você está dizendo. Primeiro a gente vai fazer a relação de sinal, né? Menos por menos mais, mais por menos, menos. Então, o meu resultado é negativo. E agora a gente vai fazer a multiplicação. Então, vou multiplicar os numeradores. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5,
125, tá certo? Já fizemos a multiplicação do numerador. E agora o denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Se houver a possibilidade de simplificar, a gente simplifica. Como aqui, como aqui não é possível, então está feito a nossa continha. E é só É isso. uma fração imprópria, né? Isso, é uma fração imprópria. Então, para resolver a Dá, potência, pode que falar. dá para dividir e transformar no inteiro. Nesse caso aqui, não fica um número inteiro, vai dar uma dízima periódica, tá certo? Eu sempre recomendo que vocês deixem na forma fracionária. Não precisa estar fazendo, transformando na forma decimal, não. Beleza? Como os 5 terços, se vocês forem transformar para decimal, vocês vão ver que dá uma dízima periódica. O 125, 27 avos, né? Ele também vai dar uma dízima periódica, tá certo? Então, para calcular a potenciação, a gente vai usar a mesma definição que a gente tem de números de potência que a gente usa com números inteiros, com números naturais. Não vai diferir muito. Nesse caso, às vezes a gente se pega, por exemplo, se eu quiser calcular menos um meio elevado a 5, né? Então, se eu quiser calcular isso de forma mais rápida, eu consigo, tá certo? Eu consigo calcular isso de forma mais rápida, mas como? Primeiro, a gente viu lá em números inteiros que dependendo do expoente, eu consigo definir qual é o sinal do resultado. Mas como assim? Se o meu expoente é par, o meu resultado sempre vai dar positivo, independente do sinal da base. Mas se o meu expoente é ímpar, o meu resultado sempre vai ter o mesmo sinal da base. Que aí, nesse caso, como o meu expoente é 5 e é ímpar, o meu resultado ele é negativo. Porque se eu for fazer menos por menos, mais por menos, menos por menos, mais por menos, menos. Ou seja, eu vou ter uma quantidade ímpar de números negativos. Tá complicado. Eu não sei se para vocês, se para todo mundo tá travando, né? Mas pelo menos aqui para mim não parece que tá travando, porque como eu falo, o áudio exatamente, Raul. O áudio ele fica aparecendo tipo um sonzinho que tá captando. Quando trava, ele, Fernando, ele não aparece. Diga, Miguel. é a internet de Alex mesmo, que na aula de inglês ele só foi entrar faltando 10 minutos por causa da internet. É complicado. Mas aí, Alex, não se preocupe com isso não, porque como eu disse, a aula está sendo gravada, então você não vai perder muita coisa, tá? Só vai perder um momento ao vivo comigo, mas eu sei que é triste, mas o remoto também dá certo, garoto. Você vai ter emoções semelhantes, tá bom? E aí, seguindo aqui, né? é, eu vou calcular agora as potências. 1 elevado a 5 é um vezes um vezes um vezes um 5 vezes, que é um, né? E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 5 vezes, que é 32. Então, se a gente souber resolver essas operações de cabeça, os nossos resultados eles vão seguir mais rápido, certo? E não precisamos fazer essa expansão da potência obrigatoriamente sempre, né? Eu tenho que fazer essa expansão, tenho que fazer, tenho que fazer. Raul tá veloz, né? Raul tá veloz. Isso é importante, né? Fazer essas continhas. Isso é legal, a gente fazer o cálculo mental. Podia ser até um momento da gente usar em sala de aula quando voltar para presencial, né? Da gente quebrar a cabeça e ficar fazendo continha de cabeça. Ajuda muito, viu? Olha a Alisson tirando onda aí, ó. A Alisson tá bem folgadinho, né? Tá se revelando. Mas beleza. Isso, isso, né, para fração é tranquilo, porque os nossos numeradores e denominadores são números inteiros. Mas quando a gente está trabalhando com números decimais, né, com a base seja um número racional decimal, ele complica muito a nossa vida e acaba
sendo que a gente vai ter que fazer continha, muita continha, na verdade. Aí, quando a base é decimal, aí beleza, a gente precisa estar expondo. Por exemplo, se eu tenho aqui menos 1,4 elevado à terceira. Meu Deus do céu, não entendi isso aí. Mas vamos lá. É, a gente pegar aqui menos um quarto elevado à terceira, eu já sei que, por ser um expoente ímpar, o meu resultado tem o mesmo sinal da base. Então, esse resultado ele vai ser negativo. Beleza. Se ele vai ser um resultado negativo, então eu só preciso fazer o cálculo. Qual cálculo? 1,4 vezes 1,4, 3 vezes. Então eu vou ter que ir no braço mesmo, né, gente? Fazer 1,4 vezes 1,4, pegar esse resultado e depois multiplicar por 1,4. Então vamos fazer conta, né? 1,4 vezes 1,4 é 16. Aliás, 4 vezes 4 é 16. Vai a reserva 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Soma essa galera, dá 6, 9, 1. Beleza, Luiz, vamos já fazer isso aí, que eu não sei não. Se vocês estão fazendo aí ou com calculadora ou no braço, vocês estão mais rápidos do que eu. Aqui tem uma casa decimal aqui também, então vai dar 1,96. Então aqui 1,96 eu vou multiplicar por 1,4. 4 vezes 6 dá 24, né? Vai 2 a reserva. 4 vezes 9 dá 36, mais 2, 38. Vai 3 a reserva. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Aqui 4. Aqui 4. A 1, 7. A 1, 2. Duas casas. Então 2,744. Agora eu não sei nem qual foi a resposta que o Luiz deu. É uma máquina esse Foi essa cara aí. daí. É, o homem é bom demais. Você não tá não, garoto. Você é. Respeita. Então, a diferença, gente, é que a gente vai ter uma lenda. Ele precisa de uma estátua lá na Maria Letícia, né? Dá certinho. A gente só vai ter um pouquinho mais de trabalho. Só. Só uma mesmo, que é para não sentirem inveja. A gente vai precisar fazer um pouquinho mais de conta do que lá, lá nas frações, né? Vamos passar na Albemed. É isso aí, vamos ganhar medalha. Exato, exato. Algumas vezes a gente consegue fazer alguns truques. Agora, depois, quando sobe a quantidade de expoente, vai ter que ser no braço. E no braço é mais cansativo. Mas a ideia de potência segue esse mesmo padrão que a gente viu aqui agora, tá certo? Só ter cuidado com os sinais e também ter cuidado com as multiplicações quando for decimal, tá certo? E colocar a vírgula no cantinho certo. Aí, como eu disse a vocês, gente, esse assunto de potência, ele é mais simples porque a gente já havia visto, né, nos anos anteriores, inclusive esse ano, quando a gente viu números inteiros, né? E agora, graças a Deus, tem um maluco dando buzinada aqui na frente de casa. Então, alguma pergunta, gente, em relação à potenciação de números racionais? Isso. No caso, Miguel, em vez de se isso aqui tivesse elevado à terceira, né? Você ia fazer assim, ó, menos 14 décimos elevado à terceira. Você ia transformar em fração e podia calcular na forma de fração. Dá certo também, certo? É tranquilo isso. Nem olhei para as reações de vocês, que eu fui escrever aqui no caso, mas dá certo sim. Tudo e qualquer fração, você pode transformar para decimal e calcular a potência, como também da decimal você pode calcular na forma de fração. Isso aí é a importância, né, da gente saber transformar esses números nesses formatos, porque aí facilita. Ah, eu prefiro fazer a soma de números racionais na forma decimal.
Só que aí nem toda fração na sua forma decimal é legal, porque tem as dízimas periódicas. Então, se eu pego uma dízima periódica, e aqui já não é tão legal. Então, eu já vou deixando ela de lado e vou trabalhar com fração. Então, é interessante que a gente cumpra esses pré-requisitos de saber qual é o melhor momento para usar alguma coisa. Por isso que é bom a gente ter o domínio de tudo, tá certo? Então, é, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Cara, vocês são incríveis, de verdade. Nada humildes, porém incríveis. Isso, exatamente. Vocês vão usar as frações decimais, Raul. Usa as frações decimais. Alicia, menos traumas de frações, Alicia. Que é o primeiro nome que eu tô vendo aqui. Eu acho que ela tá dormindo, porque ela tava dormindo na aula de Paulo Júnior. Uhum. A Alice tá sem palavras. É Ela não tá inaceitável dormindo, isso. não. Tá não? Ela só não quer responder porque ela não é humilde para responder. Ela tá Ela é sem péssima. palavras. Sem palavras para esse momento mágico, né? Exatamente, Miguel, exatamente. Vou ver aqui, hoje 3/7. Vamos ver aqui. Tá aqui a Alicia. Fernando, eu acho que é porque ela tá melhor em fração, deve ser por isso. Deve ser. Aí ela não tá humilde nem um pouco. Só faltou Letícia. Só faltou Letícia. Só faltou Letícia, mas eu tô vendo só 22 pessoas. Não, Ah, cadê Jennifer? Jennifer, acho que ela saiu. Jennifer. mas Jennifer tinha entrado, não? Sim, mas ela 9. saiu. Eu Deve ter passei sido mensagem pra ela, ela tá sem internet. essa Isso. internet nas aulas online tá É, dando o muito problema. problema. Mas é isso mesmo. Miguel levantou a mão. Pode falar, Miguel. Só pode dizer que eu tô presente mesmo. Pronto, só faltaram só Letícia, né? Porque Jennifer tentou entrar, ela entrou e falou comigo no início, né? As gêmeas Fátima e Vitória estão usando o mesmo telefone, não é isso? Hoje Maísa tá presente, Tá. Tô sim, tô aqui. tá com de Monique, que Monique está usando. Exatamente, Miguel, exatamente. Quem é que tá com o telefone de Maria Cecília? Carol. Ah, Carol. Carol. Pronto. Dedo torto, Fernando. Hum? Dedo Dedo torto. torto, Carol. Meu Deus, isso é bullying, gente. É o joinha. Ela tem um Você quem joinha. disse? É o joinha mais reto que tem. É um. É estranho. Mas é sensacional. Imagina o mais torto. É. Não consigo não, cara. Eu queria. Mas eu não consigo. Era já pra ter um emoji já com um joinha de Carol. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Quero agradecer, né, essa semana. Vou passar a atividade lá no grupo agora, viu? Vou só mandar. Pode falar aí, Sheila. Valeu, gente. Até mais. Vocês podem sair. A atividade vai estar lá. Valeu, Top. Fernando. Sim, Tchau, Fernando. em relação às atividades, vocês vão fazer o seguinte: coloque o nome da página e o exercício, tá certo? O nome da página e o exercício, para vocês não ter erro não. Valeu, gente. Até mais. Tchau, Chico. Fernando. Valeu, Fernando. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Não, não precisa copiar não, só basta botar os cálculos, tá, Isabela? Valeu. Ô, Glória, finalmente.